E a sua análise sobre Leonardo Jardim? Vou trazer a análise pra você. Leonardo Jardim, talvez ele tenha o perfil dos últimos anos. Tudo bem que a gente teve aí, nesse caso, o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, mas talvez o perfil mais parecido com o que a gente viu do estilo de jogo, do padrão tático e de desenvolvimento de jogo que tinha o Jorge Jesus. É um treinador ofensivo. É um treinador que fez o Cruzeiro funcionar e funcionar muito bem. Inclusive, achei uma baita cagada não contarem com esse cara na temporada seguinte. E aí trocar pro Tite, que é um ótimo treinador, mas que não tem nada desse perfil ofensivo. Pelo contrário, é um treinador defensivo, reativo, e que não tem muito a ver nem com a filosofia de jogo do Cruzeiro, nem com a filosofia de jogo dos jogadores que estão no elenco. Então não poderia dar muito certo e não está dando muito certo. Isso leva tempo. Não sei se a diretoria do Cruzeiro vai ter paciência para fazer isso. Mas voltando ao nosso caso em questão, que é o caso Leonardo Jardim no Flamengo. Ele inevitavelmente vai trazer um perfil de jogo ofensivo, de marcação alta, todas as coisas que o flamenguista gosta e reaprendeu a gostar nos últimos anos. Passou o começo dos anos 2000 inteiro sofrendo com times sofríveis e agora tem um elenco recheado de jogadores com esse perfil e tem um treinador que tem uma filosofia parecida com isso. Eu acho, baseado nos últimos anos, tem tudo pra dar certo. Agora, talvez a questão seja, eu não me recordo de nenhum momento, talvez só essa passagem pelo Cruzeiro, que ele tenha uma proximidade com uma torcida deste tamanho. O Cruzeiro é grande, nós estamos falando de agora a questão torcedora, a questão do Flamengo é gigante. O Mônaco não é, né? O Mônaco não nível. teve essa questão, não tem essa pressão. Outros trabalhos do Leonardo Jardim, me falham a memória agora talvez, ele não tenha tido. Se não me engano, talvez em um time em Portugal, não vou lembrar qual que é, pra não falhar falhar com a memória, não vou falar o nome do time, porque eu não lembro. Cruzeiro Não também sei. não, propriamente. Não, sim, o caso do Cruzeiro talvez seja o mais perto. Tá. Agora ele vai fazer essa máquina funcionar? Ele vai conseguir botar essa galera pra correr do jeito que ele quer? Com Jesus funcionou. Com ele funciona? Vamos ter que pagar pra ver. O Cruzeiro, só pegando um gancho, na verdade o Cruzeiro queria continuar com ele, né? Só que não continuou porque ele falou que ele saiu porque ele tinha um problema pessoal. Isso. O que me estranha ele ter o Felipe Luiz ter saído e o Flamengo já ter contratado. Então isso me remete que eles já estavam realmente negociando, né, antes, e por isso que ele acabou acertando com o Flamengo. Mas é um nome que me agrada bastante. É português, os flamenguistas remetem, né? O Jorge Jesus também tem tudo isso, mas é um técnico que me agrada, é um técnico mais ofensivo que tem as características de jogo que o Flamengo gosta, né? Agora precisa ver na prática, precisa convencer os jogadores. Aí eu discordo com você. Aí eu discordo Diga. com você, Robson. Por quê? Vou passar a palavra pro Enzo, mas eu acredito que a única coisa que o Leonardo Jardim tem a ver com o Flamengo é o fato de ele ser português. Será? E a diretoria do Flamengo gosta muito de português. Eu acho que Senhor tem uma Enzo, questão de senhor DNA. Enzo, Vamos. como você vai montar um time com DNA de Leonardo Jardim, tendo tanto jogador de 32, 34, 30 anos no plantel, e você sabe muito bem que o Flamengo não é um time de contra-ataque, de velocidade. Qual a sua análise, Enzo? São disputas de escolas de treinador, né? A escola do Felipe Luiz é uma escola do Simeone. Ele é um simeonista puro. Um jogo mais cadenciado, mais truncado, que não tem nada a ver com o Flamengo. O flamenguista pode ganhar títulos com o Felipe Luiz, o flamenguista não vai estar satisfeito. Porque, assim como ganhou com o Dorival, assim, e não vamos ser injusto, também ninguém entendeu quando o Dorival saiu, mas a torcida do Flamengo não estava morrendo de amores pelo Dorival na saída do Dorival, assim como não está morrendo de amores com o Felipe Luiz agora. Ponto. Ponto e vírgula. Com o Jorge Jesus foi diferente. O Jorge Jesus agradava a torcida. É o DNA do Flamengo. Qual é basicamente a ideia de jogo do Jorge Jesus? É muito semelhante com o que implementou o Gesualdo, aquele mesmo que treinou o Santos lá em Gesualdo Portugal. Ferreira. Ele, aqui no Brasil, não teve sucesso, mas é um grande professor. É uma grande escola em Portugal. Ele é muito respeitado em Portugal, Isso. muito. E o Jorge Jesus, ele bebe muito dessa fonte. Não, claro, tem a mesma idade ali, mas eles bebem muito da mesma fonte. Que é o que o Flamengo gosta. Que é o que o Flamengo planeja. Um futebol ofensivo, um futebol propositivo. E o Leonardo Jardim é dessa ideia. Então, tentando reprisar o que aconteceu com o Jorge Jesus, eu acho uma boa escolha. Esquecendo
tudo que a gente conversou até agora, sobre saída de Felipe Luiz, sobre o quão antiético, sobre o quão foi errado em termos de gestão esportiva, pensando agora só isoladamente em Leonardo Jardim, é um baita nome. Isso também, claro, a julgar pelo trabalho no Cruzeiro. O trabalho no Cruzeiro, na minha avaliação, foi incrível. E é recente, né? E muito recente, exatamente. Mas é um time que tinha suas peças estreladas, mas que o Leonardo Jardim soube manejar, soube, ao mesmo tempo, colocar molecada para mesclar, tirar quando precisou tirar. Isso, só você olhar a situação. Com o que acontece? O que ele fez com o Dudu? O que ele fez com o Gabigol? Quando ele entendeu que aqueles jogadores ou serviriam em outro lugar ou não serviriam para ele. Então, enquanto condição de vestiário, enquanto planejamento de equipe e filosofia do que o Flamengo pensa, para mim não é só que é português, mas a visão tática, a forma que ele enxerga o jogo é muito mais próximo do que é a torcida do Flamengo e do que é o Flamengo do que o próprio Felipe Luiz. Por mais que tenha identificação com 2019, com ser um jogador do Flamengo,